Jesus está por perto. Eu tenho comigo que você deve estar passando por um momento muito difícil na sua vida. Aquela dívida, o relacionamento já não vai bem, está sendo desprezado por algumas pessoas que você tanto gosta. Então, deixa apenas eu fazer uma pergunta para você. Você já leu aquela passagem da Bíblia que se encontra em Marcos 4:35 ao 41? É uma das melhores reflexões para você em momentos difíceis da vida. Ela relata um episódio em que os discípulos estavam navegando no mar da Galileia e de repente se abateu sobre o barco deles uma terrível tempestade. Uma tempestade que deixou todo mundo doido de medo. Menos Jesus, que simplesmente dormia tranquilamente, enquanto todos os outros se desesperavam. Mas a pergunta é: por que Jesus dormia? Sem se importar com os ventos e também com as ondas que sacudiam violentamente toda a embarcação e apavorava todos os discípulos. Ora, é muito simples. Porque Ele é Jesus, Ele é Deus, e a sua natureza divina, mesmo em corpo humano, lhe dizia que aquela tempestade não seria suficiente para afundar o barco. Afinal, se ele notasse um perigo iminente de naufragar, ele já teria levantado. Em contrapartida, os discípulos, em sua natureza completamente humana, olhavam aquela circunstância e deduziam de forma muito lógica e também óbvia que aquela tempestade medonha, com toda a sua força, com certeza afundaria o barco e todos que estavam ali morreriam. Bom, para dizer a verdade, até eu, se estivesse lá, certamente compartilharia da mesma opinião e daria também a minha parcela de histeria e gritando junto com todos os discípulos. Bom, eis que então resolveram acordar Jesus. Ele, muito tranquilamente, levantou e ordenou que a tempestade se acalmasse. Automaticamente os ventos cessaram. As ondas se acalmaram. E houve uma grande bonança. Todos ficaram surpresos com o poder e também a autoridade que ele exerceu e falavam entre si: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Podemos fazer um comparativo entre a situação vivida por aqueles homens em meio ao mar e todos os problemas que temos de enfrentar em nosso dia a dia. Às vezes parece que a tempestade ao nosso redor é tão grande que não vai existir resistência em nós para continuar caminhando, e então nos desesperamos. Principalmente porque aparentemente Deus não tem feito nada. Mesmo sabendo que estamos com medo e também perecendo, parece que Jesus dorme em meio às nossas tempestades. Mas isso se dá porque Ele é Deus. E sendo Deus, Ele consegue ver além do que enxerga os nossos olhos humanos. Jesus entende que não há motivo para desespero, porque estes problemas são necessários para o nosso crescimento pessoal e também espiritual. E Ele já sabe que brevemente haverá resposta e a resolução que trará a bonança. Não se desespere. Não se desespere com a fúria do mar e também com o soprar forte do vento. Mas descanse. Descanse porque aparentemente Jesus dorme, mas Ele continua no barco. E haverá um momento certo para que Ele se levante e ordene o fim da tempestade
em sua vida. Lembre-se, o barco que Jesus está a bordo nunca irá se afundar.